Olá, eu sou a Carla, esse é o Pacote Literário e hoje nós vamos falar a respeito do livro Kim Jong, nascida em 1982. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho a capa aqui no Kindle, mas eu vou deixar aparecendo para vocês. Se você ainda não leu esse livro, eu vou falar da história que está na sinopse, mas eu acho que ali tem alguns detalhes que pode ser que você se sinta incomodada, né? Incomodado, principalmente se você não curte spoiler. Então, tô fazendo esse alerta porque pode ser que você não queira prosseguir com o vídeo. Aqui a gente conhece a Kim, que é a personagem que dá título ao livro. Ela é uma mulher sul-coreana, ela tem uma vida extremamente sofrida ali no meio dessa sociedade que é extremamente machista. As questões de gênero ali no livro, elas são abordadas de uma maneira muito natural. E por alguns momentos eu fiquei, inclusive, me questionando se esse livro realmente se passava na Coreia do Sul ou se ele passava no Brasil. Esse livro ele foi lido em conjunto, né, num clube de leitura, e um dos pontos mais fortes da discussão foi esse, né? Foi discutir e entender que se trata de um assunto que não é exclusivamente do Brasil, né, mas que ainda está presente aqui. A gente ainda tem essa questão, essas dificuldades aí de gênero, a mulher ainda tem dificuldade de ultrapassar algumas barreiras, e isso fez com que a gente comparasse muito o Brasil com a Coreia do Sul. E em alguns momentos, como eu disse no livro, não vi muita diferença entre o que acontece aqui e o que acontece lá. A autora do livro, ela comenta que a história da Kim, ela foi baseada na história da própria vida da autora, né? Então, eu imagino que a maioria das mulheres da Coreia do Sul, elas passam por esses mesmos desafios. Lá o machismo começa em casa, quando os filhos homens, eles são tratados com certas regalias, vamos dizer assim. E as próprias irmãs, elas são incentivadas e até mesmo, muitas vezes, obrigadas a lidar com essa diferença de tratamento dos pais com os filhos homens e também a cuidar dos irmãos, como se eles tivessem muito menos idade do que eles realmente têm. Então, é quase como se uma irmã tratasse um irmão como se ele fosse criança, né? Com muito mais importância, com muito mais cuidado. Então, assim, essa diferença fica muito nítida. A escolha da faculdade das mulheres sul-coreanas, ela também não é muito livre. A maioria das adolescentes, elas vão escolher as faculdades que ficam mais próximos de casa, cursos que possam não exigir tanto delas, porque isso vai permitir que elas estejam perto da família, que elas cuidem dos familiares, porque isso né, principalmente cuidar dos homens da família, é um dever exclusivo delas. Então, não tem uma igualdade entre os filhos, por exemplo, para cuidar dos pais. Não tem uma igualdade entre os pais para cuidar dos filhos, né? A sobrecarga sempre vai recair sobre as mulheres. E isso é muito comum, né? Parece que enquanto a gente aqui no Brasil, né, já anda tendo algumas mudanças, alguma evolução aí nesse sentido, lá parece que as coisas continuam do mesmo jeito, né? A Kim, ela ultrapassa todas as barreiras ali de estudos e barreiras profissionais também, ela consegue um emprego. E lá ela também é posta à prova várias e várias vezes. Principalmente quando os cargos de liderança são dados aos homens, porque os chefes têm certeza de que os homens não vão ter responsabilidade com filhos, por exemplo, ao contrário das mulheres. Não só com os filhos, mas com todo mundo da família que precisar, idosos e tudo mais. Então, assim, é muito complexa, né, toda essa história da Kim. E quando ela se casa, a pressão para que ela tenha um filho vem muito forte, de todos os lados, tanto dos amigos dela, dos familiares do marido. Mas mesmo assim, cobrando dela, tanto assim que tenha um filho, ninguém se dispõe a ser rede de apoio para ela. Então, quando ela realmente decide ter um bebê, ela precisa largar o emprego para cuidar do bebê. E isso aqui no livro foi o que mais me tocou, porque essa é uma decisão
extremamente difícil para a maioria das mulheres que se tornam mães. O trabalho de cuidar de uma criança é extremamente árduo, é extremamente cansativo e por vezes é muito mais difícil que o serviço que a mulher realiza ali fora de casa, né? Não tem manual para ser mãe. E nada disso é reconhecido pelas pessoas, não é reconhecido pela sociedade, e a gente fica ali com essa coisa meio que engasgada, né? E me tocou também muito no livro uma visita que a Kim recebe logo que ela tem a bebê, né? E aí essa, que é uma amiga dela, lhe dá um presente, se eu não me engano foi um gloss labial. E aí ela pega e pergunta pra amiga, ô amiga, por que você trouxe pra mim esse gloss, né? Já estamos acostumados a ganhar só coisa pro bebê e tudo mais. Ela faz essa pergunta e a amiga responde, eu vi, lembrei de você. Então a Kim comenta como é importante que alguém tenha se lembrado dela, que alguém tenha pensado em comprar alguma coisa para ela, por ela, né? E não porque ela virou mãe, e não porque ela não está tendo tempo de cuidar de si mesma ali, enquanto exerce a maternidade em tempo integral. Então, assim, foi muito bonito ver, né? Essa lembrança da amiga e o quanto Kim ficou realmente emocionada ao receber esse presente. Esse livro, sobre o qual eu não tinha tantas expectativas, ele me proporcionou uma excelente leitura e, além de tudo isso que eu falei, ele me permitiu conhecer uma sociedade que me parecia muito mais machista que a nossa. Mas na prática, eu creio que a questão do machismo, ela realmente ultrapassa as barreiras de todos os países do mundo e o peso, para variar, cai sempre nas costas das mulheres. Para mim, é uma leitura indispensável para quem estuda sobre feminismo, para quem se sente envolvido, de alguma forma tocado aí, nessas questões extremamente importantes em busca da igualdade de gêneros. Então, fica aqui a minha recomendação.